Imagine que você está no Canadá e precisa contar a um amigo de lá uma ação que você começou, mas não terminou porque ela foi interrompida. Como você faria? Com certeza você usaria o past continuous, que é formado pela articulação do passado simples do verbo to be, was ou were, com o verbo principal acrescido da partícula ing. Entre suas funções está a de contextualizar ou justificar uma história ou evento do passado, além de ser usado para citar uma ação repetitiva, que pode ou não ser irritante, e falar de duas ações que ocorreram ao mesmo tempo também no passado. Por exemplo, se você pega uma gripe após uma chuva, você diz I got flu because it was raining when I left the class. Ou então, se você está contando como se machucou, I was texting when I tripped and fell on the street. Há algumas regras em relação à alteração da forma do verbo principal, mas em geral basta acrescentar ing ao final de cada um. Se o verbo terminar com a letra E, ela é suprimida e substituída por ing. Se terminar em CVC, a última consoante é duplicada e o sufixo adicionado. Se o verbo terminar com IE, as vogais são trocadas por Y e a partícula ING é adicionada. Notou a importância do past continuous? Não são só os verbos que recebem ing. Os adjetivos que qualificam um elemento capaz de provocar efeito em alguém também recebem. Por exemplo, it was a shocking accident. Mas se o mesmo adjetivo terminar em ed, ele indica o próprio efeito provocado. Por exemplo, I was shocked by the accident. Já que falamos em adjetivos, eles também podem ser usados para comparações. Os adjetivos curtos, por exemplo, recebem o sufixo er em seguida a preposição than, mais o elemento de comparação. Já com adjetivos extensos, a formação é more, adjetivo, than e o elemento de comparação. Essa comparação pode ainda ser intensificada por advérbios como much, a lot e a little. Nesse caso, o intuito é enfatizar a superioridade ou a inferioridade entre os elementos comparados. Voltando ao past continuous, há um ponto que merece atenção: os verbos estativos, que não recebem ing e expressam o estado de alguém. As conjunções de tempo, como when e while, também são comuns no past continuous. When é usada para marcar a interrupção de uma ação em progresso por outra, enquanto while indica que duas ações ocorreram ao mesmo tempo sem que uma atrapalhasse a outra. Além das conjunções, há também as preposições, como for, que indica quanto tempo durou uma ação, e during, que indica quando uma ação ocorreu. Já para saber sobre algo que aconteceu no passado ou que está em andamento, utilizamos os pronomes interrogativos, como which, what, how e where. Agora, quando falamos de elementos sobre os quais não temos muitas informações, usamos os pronomes indefinidos some, any e no. Eles podem se articular as palavras thing, one, body e where, dando novos significados a elas. Eu fico por aqui. Pesquise mais sobre o assunto e pratique seu inglês. Now, enjoy your studies. See you next time!